eu sinto como se fosse um paradoxo, assim, ao mesmo tempo que tenta disciplinar tanto, está tendo cada vez mais, tendo mais filhos, assim. E assim, tipo, e a classe pobre que tem mais filhos, assim. E se é a classe pobre, veja qual foi a raciocínio, se é a classe pobre que tem que ser disciplinada para trabalhar, como é que eles conseguem burlar isso, assim, e transar tanto, assim, e ter tantos filhos? Fiquei pensando nisso, assim, porque é isso que eu pesquiso. Minha linda, quanto mais se reprime, mais o desejo fica forte. Essa daí é uma lição que todo mundo aprendeu, né? As sociedades puritanas são aquelas sociedades onde mais se transgride, porque levam realmente as pessoas a buscar satisfazer seus desejos de qualquer forma. Você não imagina a variedade de crimes sexuais que existe em determinadas sociedades puritanas. Há uns tempos atrás eu era um assíduo telespectador de umas séries que são séries policiais americanas. Eu ficava pasmo diante da multiplicidade de crimes sexuais contra tudo e contra todos. Contra bebê, contra criança, contra jovem, contra tudo que você possa imaginar. Havia realmente delegacias especializadas para atender essas vítimas de violência sexual. E você não imagina o que as pessoas são capazes de fazer. Realmente são capazes de fazer. Em contextos de muita repressão, no contexto de uma moral puritana, rigidez, é evidente que vai haver uma quantidade enorme de uma sexualidade, como é que nós diríamos, clandestina, uma sexualidade que vai procurar realmente se expressar por debaixo do pano. Né? E isso daí é inevitável. É inevitável. Em contextos onde de uma educação mais liberal, é possível que, não é que diminua, né, mas que haja, de certa maneira, uma certa regularidade, né, na conduta sexual. Porque a necessidade de transgredir é menor. Né, a necessidade de fugir, de driblar, é menor. Entende? Ao contrário de um contexto de muita repressão sexual. Aí salve-se quem puder. Porque não há controle, inclusive não existe controle sobre as formas de manifestação dessa sexualidade. Não existe. No caso do Brasil tem uma coisa curiosa. É um sociólogo da Universidade do Juiz de Fora, escreveu um livro. Infelizmente esse livro ele não foi muito divulgado. Chamava-se O Cabaré das Crianças. Sabe quem era a dona do cabaré? Xuxa. É uma análise sociológica sobre os programas de Xuxa, que levanta uma tese seríssima, muito séria. A sexualização precoce das crianças no Brasil. As crianças, muito prematuramente, elas se tornam realmente objeto do desejo. Por conta dessa atividade muito precoce em função dos modelos, do estímulo que é oferecido. Os programas, nas roupas, nas danças, na coreografia, nos meneios, na linguagem, em tudo, enfim, realmente em tudo. Aliás, isso é uma das coisas que mais choca outros povos fora do Brasil. É como as crianças são realmente objeto de uma política sexual muito exaltada, né? Por isso que esse autor chama de cabaré, o cabaré das crianças. Porque realmente essa sexualização precoce
Na verdade, tem a ver com a questão da mercadoria, que é a ideia de vender. Vender produtos. Na verdade, as crianças perderam a sua infância, se transformaram em presa fácil do mercado, na fetichização da mercadoria, né? Através dessa sexualização. A nossa apresentadora, né, ela teve muitos problemas nos Estados Unidos. Ela tentou levar o programa para os Estados Unidos naquela faixa dos hispânicos. Tem muitos hispânicos nos Estados Unidos. Mas lá, diferentemente do Brasil, existe uma censura muito grande em relação a essa questão da exposição das crianças. E ela teve que se conter, realmente que se conter mesmo. Ela não teve muito sucesso lá nos Estados Unidos, não. Tanto é que pegou a hernia de disco, provavelmente de estresse. Não foi por outra coisa, não. E voltou. Voltou realmente com toda essa parte comprometida, né? Senão não fez cirurgia. Mas teve que fazer muita fisioterapia. Essa parte toda dela ficou muito comprometida por conta dessa hernia de disco. Não é? E quando voltou, parece que voltou mais bem comportada. Ela já não é mais também aquela mulher sedutora. Aliás, eu estou aqui falando uma coisa que, sinceramente, vocês sabem como Xuxa começou, né? No cinema. Vocês não tiveram, talvez aqui vocês não tiveram a oportunidade de dizer, não. Né? Ela fazendo o papel de um coelhinho que vinha lá do sul, num bom prostíbulo lá na Avenida Paulista, junto com Vera Fischer. Vera Fischer já mais madura, já, que ela já mais... E ela não, ela como uma novidade, digamos assim, vinda lá do sul, um prostíbulo de pessoas ricas, de empresários, na Avenida Paulista. E essa que ela começou, pelo menos foi o início da carreira artística de Xuxa. Né? Depois ela mandou tirar tudo, queimar tudo, proibiu, tirou, etc. e tal. Mas parece que ela continuou, de certa maneira, fazendo o trabalho dela na televisão. Porque, de fato, esse programa especificamente, ele é um programa, um programa onde havia um estímulo muito grande a essa sexualização precoce das crianças. Existe uma grande hipocrisia na nossa sociedade, né? Porque ao tempo que nós combatemos a pedofilia, né? Nós combatemos crimes contra a criança e o adolescente, há uma imensa permissibilidade os meios de comunicação fazerem o que quiserem com as crianças, o que quiserem com elas. E os pais aceitarem, acharem muito bonito, inclusive, as crianças. Tirando um juiz do Rio de Janeiro, que é muito incômodo, chamado Arlan, ele é muito da Paraíba, inclusive, que vivia criando dificuldades para Rede Globo. Tirando esse juiz que eu sabe, não vi nenhum outro tipo de controle, de policiamento em relação às crianças na televisão. É uma imensa hipocrisia, na verdade. Se fala muito de crimes violentos contra o pudor, estupros, etc. Mas há um incitamento. Existe um clima de muito estímulo para realmente a atividade sexual. Desenfreada, como se costuma dizer. Basta ver as novelas. Outro dia alguém dizia assim, eu sei quem matou Vera Fischer, quem matou Daniela Pérez. Um artigo escrito no jornal. Eu sei quem matou Daniela Pérez. Foi a TV Globo. Foi a TV, não foi aquele casal, o jornal dizia, foi a TV Globo. Era ser um pensador conservador da Folha de São Paulo, chamado Gerardo Mourão de Mello. Dizia, eu sei quem matou Daniela Pérez. Foi a televisão. A menina de serviço social já está com a Camila do evento lá. Aí depois vamos até porque está havendo um evento lá em serviço social. Acho que não passou. O senhor falou em relação do programa das políticas de transferência de renda, e que é muito importante, que só isso não basta e tal.
Aí depois colocou a questão da política de reconhecimento. Aí eu queria saber assim, como é que de fato essa política poderia ser implementada e como se dá o papel do Estado nesse campo, assim, nessa área. E também, assim, eu acredito que não há política de reconhecimento que se sustente se não houver um investimento estatal em políticas para a juventude que abarcasse a questão da educação, da saúde, de programas para geração de emprego e renda, porque futuramente eles estarão, de certa forma, no mercado de trabalho. E também, sim, uma política que deve dizer a totalidade, né? A totalidade dessas questões.